Eu vou no caminho contrário. Nós estamos falando de ataque num jogo que o Atlético fez 3 gols. O problema do Atlético não é o Dudu ter jogado, deixado de jogar, não é o Minda, não é o Júnior Santos, não é o Cassier. Não foi problema não, Edu? Peraí, Cirilo, deixa eu concluir. O Atlético fez 3 gols no jogo. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou um baile do Remo lá atrás. O Atlético segue com o Alonso na zaga, com o Juan na zaga. O Preciado jogou 20 minutos e afogou. O Lodi hoje entregou um gol pro Remo, jogou muito mal o Lodi. O Atlético não tem volante. O Paulo Brax deu uma entrevista e falou que o Atlético tem 200 primeiro volante, mas não tem um. O problema da gente, eu tô sendo muito sincero, o problema do Atlético hoje não foi o Dudu não ter começado o jogo, não foi o Cassierra não ter entrado. O Atlético meteu 3 gols no jogo, mandou 2 bolas na trave. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, ele teria tomado 5 ou 6. E a gente tá discutindo o ataque. Mas não dá pra discutir o ataque além da defesa, não? Tem que discutir só a defesa? Dá pra discutir hoje, não. Dá pra discutir hoje, não. Hoje o ataque do Atlético meteu 3 gols. Mandou 2 bolas na trave. Do meio pra trás o Atlético é uma baba. Uma baba. A gente tem que falar da defesa. A hora que o Sampaoli vier com a palavra contundência na coletiva, fala, e organização, Sampaoli? Que horas que a palavra organização defensiva vai vir pra conversa? Que horas que você vai falar de ajuste defensivo na conversa? Porque não é possível num jogo que você mete 3 gols contra o Remo. Antes do jogo, se qualquer torcedor falasse 3-0, beleza, 3-0 pro Atlético contra o Remo. Maravilha. Mas o Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, tinha tomado 5. A conversa hoje é defesa, Edu, não é ataque, eu acho gente. Que tá... Sem dúvida. Eu tô cansado de ver um monte de time aí com os zagueiros inferiores e bem organizado defensivamente. Aliás, a gente já tem dado o exemplo de 23, né, Cirilo? Ao longo das semanas aí, com Lemos e Gemerson. De organização defensiva. E, eu não tô jogando responsabilidade só pro treinador. Eu sigo falando que falta o primeiro volante, falei no meu comentário. O Paulo Brax disse que o Atlético tá cheio de primeiro volante. Eu discordo, não tá. Não tá e tá óbvio que não tá. E diz que tem 6 zagueiros, que não dão 1. Você vai me desculpar. O Juan até fez um bom jogo hoje. O jogo do Juan não foi ruim, não. Ainda meteu um gol de cabeça. Mas, gente, o Alonso... Eu respeito muito o Alonso pela história dele, os títulos de 21. Mas não dá, gente. Não dá. O Alonso não é um zagueiro confiável na seleção do Paraguai. Lá ele é lateral esquerdo. Ele não pode ser o titular absoluto, aliás, a única opção do Atlético pelo lado esquerdo. Tem alguma coisa errada. O Preciado, eu acho bom lateral, tá? Diga-se de passagem, eu acho que o Atlético fez uma boa contratação, mas ele não tem a menor condição física de jogar. Hoje, os primeiros 20 minutos do Preciado foram muito bons. Ponto. Ele afogou no primeiro tempo. E no segundo tempo ele voltou. E por muito pouco o Atlético não tomou 2 gols enquanto ele estava em campo. E aí saiu para o Alan Franco virar lateral. De novo, não vejo problema nenhum o Alan Franco ser lateral, até porque na seleção do Equador ele é lateral. Mas quando você tira o Alan Franco da cabeça da área para vir lateral, você perdeu a cabeça da área. E a cabeça da área do Atlético ficou absolutamente vulnerável. Toda a segunda bola era do Remo. O Atlético transformou o Remo no Real Madrid essa noite aqui. Um time que não é incapaz de marcar o clube do Remo. Isso não entra na minha cabeça, porque no primeiro tempo o Atlético criou lá na frente suficiente para meter 4 gols. Aí é a incompetência do jogador. Não dá para colocar na do treinador. O Atlético construiu na primeira etapa o suficiente para golear o Remo. Mas na primeira etapa, ele teve, o Remo, pelo menos 2, 3 chances. Ô Cirilo, o Remo finalizou 18 vezes hoje na Arena MRV. As mesmas 18 do Atlético. O Remo não merecia perder hoje. Por isso que eu bato nessa tecla. Hoje, essa noite aqui, e aí a gente pode ampliar para o geral, mas essa noite, o Atlético defensivamente foi uma vergonha. Time panda, time frouxo, não consegue marcar, cheio de espaço, desorganizado. E não é só peça. Não é só a falta do zagueiro que falta, não é só a falta do primeiro volante que falta, não é só o Preciado estar mal fisicamente, que está mal fisicamente, não foi só a péssima noite do Renan Lodge, não é só o Alonso que está mal e está mal, é organização defensiva que não existe no Atlético. O Atlético incomoda o Atlético, o Pouso Alegre incomoda o Atlético, o Remo incomoda o Atlético, todo mundo incomoda o Atlético, gente. Não é só contratar, é organização. E quem tem que explicar, responder e arrumar
minimamente, é o treinador. Ah, já está fritando São Paulo. Estou fritando coisa nenhuma. Eu estou fazendo uma análise de um jogo que o Atlético tomou 18 finalizações do Remo, que assistiu o Remo dar totó no jogo, na Arena MRV. Que se não fosse o Everson, o Atlético que tomou 3 gols do Remo teria tomado 5 ou 6. Isso para mim é inaceitável, mas é explicável. E quem tem que explicar é o treinador. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aqui no canal, informações do Galão da Massa para vocês. Torcedor, mais uma vez aí, bem na bronca com o elenco, com o Sampaoli. Cara, a gente já não aguenta mais tudo isso que o Galo vem passando dentro de campo, fora de campo. Cara, não adianta Brax vir em coletiva de HG Play, falar que vai contratar isso, contratar aquilo, se dentro de campo o elenco continua a mesma coisa, cara. Sampaoli não dá mais, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Respeito muito a opinião de todo mundo que quer a permanência, que quer dar uma chance ao treinador, mas na minha opinião, Sampaoli não dá mais. Comente aqui embaixo o que você achou, o que você acha, deixa sua opinião pra gente trocando aquela ideia. Não esquece, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, é muito importante, tá? Temos o compromisso todo dia de trazer notícias pra vocês do Galão, todos os dias, notícias do Atlético Mineiro pra você aqui no canal, fechou? Até o próximo vídeo, pessoal, até mais tarde, tamo junto.